Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira de oração, de adoração, para refletirmos na Palavra de Deus. Hoje nós iniciamos o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, terminamos o capítulo 8 e já estamos entrando no capítulo 9. A igreja nos propõe hoje os versículos primeiro ao 8. Nós vamos ler esse Evangelho de hoje, fazer a nossa pequena reflexão que nos ajude na nossa busca por Jesus, reconhecê-lo, que Ele tem um olhar profundo na nossa vida. Ele é o Deus que quer arrancar todo o mal, toda a enfermidade da nossa vida, especialmente a que está na nossa alma. Naquele tempo, entrando Jesus em um barco, atravessou para outra margem do lago e foi à sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós continuamos vendo a intervenção de Jesus no seu ministério público, nesses capítulos do Evangelho de Mateus. Depois do Sermão da Montanha, eu havia dito para vocês que o capítulo 8 e 9 seria uma série de milagres que Jesus estaria a fazer. Ontem, Jesus expulsou o demônio de 2 homens. Hoje, Jesus cura um paralítico. Mas antes de curá-lo fisicamente, Jesus lhe dá o perdão dos pecados. Jesus diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. A gente encontra nesse Evangelho a solidariedade humana. Os amigos, os conhecidos daquele homem paralítico que está ali, acamado, se solidarizam dele, levando-o até Jesus, a fim de que Jesus possa intervir com ação poderosa. É bonito essa ação, né? É muito bonito a gente ver as pessoas solidárias àquele homem. Como é bonito quando alguém está passando por uma dificuldade, alguém está doente, e encontramos pessoas solidárias, dispostas a fazer alguma coisa para tirar a pessoa daquela situação. Isso é muito belo. Isso é muito bonito. Porque mostra a solidariedade das pessoas. Elas pegam o homem e levam-na até Jesus. Sabe? A gente também é assim. Graças a Deus. Quando a gente vê alguém numa situação difícil, a vontade que a gente tem é de socorrê-la. Quantas pessoas, quantos conhecidos nossos
amigos, parentes, que às vezes estão doentes, acamados. E nós, como temos vontade de intervir, fazer alguma coisa em favor delas. É isso que aquelas pessoas fazem. Porém, nós quando queremos o socorro, ou queremos ajudar alguém, nós só vemos o exterior. Aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus, levaram a fim de que Jesus o curasse fisicamente da sua doença. Só que Jesus tem um olhar muito mais profundo. Jesus olha a nossa alma. Amados, pior do que uma paralisia em uma perna, em um braço, pior do que um câncer, pior do que qualquer doença física, é o pecado. O pecado mata a alma. Mata a alma. Alguns santos da igreja tiveram a graça de uma visão profunda, de um olhar profundo na alma. Graça, manifestação de Deus na vida delas. Santa Catarina de Sena teve essa experiência. A experiência. E conta-se, Santa Catarina contava que a visão que ela tinha da alma das pessoas, uma pessoa no pecado, Santa Catarina dizia que a alma no pecado, uma pessoa que está no pecado mortal, a alma dela é mais podre do que um cadáver. Você já viu um cadáver? Uma pessoa quando morre, ou mesmo um animal, o cadáver de um animal. A gente vai passando na estrada, tem um animal morto ali, alguns dias, a podridão. Santa Catarina dizia que a alma humana, quando está no pecado, é mais podre do que uma carne que está podre. É mal cheiroso. É a coisa mais horrível. Santa Catarina teve a experiência desta visão que Jesus a concedeu. E ela dizia que é horrível. Quão terrível é a alma de uma pessoa que está no pecado, que cai no pecado, que fica no pecado. Nesse evangelho é isso. Aquelas pessoas levam o paralítico para que Jesus o cure da paralisia, mas Jesus tem um olhar muito mais profundo. Quantas vezes você vai à igreja pedir a Jesus o emprego, pedir a Jesus a cura, pedir tantas coisas que nós pedimos, material, mas esquecemos que tem coisa muito pior em nós, o pior câncer, a pior AIDS, o pior Covid-19, que nós temos agora aí com tanto medo de ser contaminado pelo corona. Pior do que tudo isso é o pecado. Porque essas doenças, o câncer, a AIDS, corona, enfim, diabetes, mata o corpo. A diabetes vai atrofiando, né? Pessoa que tem uma diabetes, são tantas complicações, doença terrível. Mas pior do que a diabetes é o pecado. Quando foi a última vez que você se confessou? Há quanto tempo você não experimenta, não passa pelo banho da graça? Quanto tempo? Quantas pessoas, até conhecidos nossos, não? Com esse vírus terrível que adentrou no nosso país, no mundo, que tem atrofiado, tem levado tantas vidas. Tantas vidas. Cada dia está só aumentando o número de vítimas do Covid. Mas pior do que o Covid, meus irmãos, são os pecados. Os pecados estão levando todos os dias. Vocês não têm ideia
E aqui não é a teologia do medo não, viu? Isso é muito real. O inferno existe, primeiro, o inferno existe, e não são poucos os que vão para lá. Só que tem um problema. O inferno é eterno. Uma vez que caiu lá, não tem jeito mais de voltar atrás. Você só tem, me desculpa, você só tem hoje, essa quinta-feira, para decidir o que é que você quer. O céu ou o inferno. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir a Jesus uma cura física. Claro. Pedir um emprego, pedir uma graça. E o Senhor consegue. Então você, não é que você não possa pedir. Você pode pedir. Porém, nós temos que repensar se eu tenho pedido a minha salvação. Você tem pedido pela tua salvação? Você tem orado? O que é orar pela salvação? É você orar pedindo a Deus a libertação dos teus pecados. Porque o único jeito de salvação é romper com o pecado. Não adianta. Se você não rompe com o pecado, com a estrutura do pecado, não há salvação. Porque qual a única coisa que me faz perder a salvação? O pecado. É o meu pecado. Seja ele qual for, em que ordem for. Você tem rezado pela salvação da tua família? Às vezes, você tem tanto tempo, né, para assistir tantas coisas, mas qual o tempo que você tira para orar pela salvação dos teus filhos, a salvação do teu casamento? O demônio todo dia investe. E eu dizia ontem, e investe com permissão de Deus. O demônio só age na nossa vida com a permissão do Senhor. Mas não é porque Deus queira te testar. Deus quer que você lute. Salvação é fruto de luta. Então, diante do cenário desse evangelho de hoje, dessa cura do paralítico, antes de Jesus curá-lo, Jesus o liberta do pecado. Que no dia de hoje, nessa quinta-feira de adoração, aos pés do Senhor, se você tiver a oportunidade de ir a uma igreja, na adoração ao Santíssimo, diante do sacrário, se não, você pode, adore o Senhor onde você está, no teu quarto. Nós temos que adorar o Senhor em todo lugar. Se você não tem oportunidade de ir à igreja para adorar diante do Santíssimo Sacramento, adore no teu quarto, entre no teu quarto, dobre o teu joelho. Quando foi a última vez que você botou o joelho no chão? Bota o teu joelho no chão. E ore. Peça a tua salvação. Peça a salvação da tua família. Peça para o Senhor lhe guardar do pior corona. O pecado. A perdição. Esse pecado que está em ti, que você diz que não consegue lutar. O Senhor te ajuda. Busque. Ore. No dia de hoje, apresente o Senhor. O Senhor te visita. Mas o olhar de Jesus vai além do que você pode ver. Jesus vê a nossa alma. Que o sangue poderoso de nosso Senhor possa erradicar da tua alma a podridão do pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.